Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o terapeuta Michel Sampaio e neste vídeo eu vou falar sobre o TAIS. Se você nunca ouviu falar sobre essa sigla, que é Transtorno de Ansiedade de Separação, fica comigo até o final desse vídeo, pois eu vou explicar tudo para vocês. Mas o que seria o TAIS? O TAIS, pessoal, é uma condição psicológica, que é o transtorno de ansiedade de separação, muito ligado à questão do medo excessivo e irracional da separação da figura paterna e de cuidadores. E esse transtorno de ansiedade de separação não está envolto somente à figura de crianças, mas às vezes adultos desenvolvem também esse tipo de transtorno, que é o medo da separação. Quais as características principais para quem é portador do TAIS ou está sofrendo do transtorno de ansiedade de separação? O medo excessivo da separação da figura de cuidadores, da figura paterna, da figura materna, muito ligado, como eu disse, à infância, adolescência, mas também isso pode perdurar para a vida adulta. E quais os sintomas presentes na pessoa portadora do TAIS? Principalmente a preocupação excessiva em relação à não presença da figura paterna, da figura materna, da figura dos cuidadores. É uma preocupação excessiva, que muitas vezes isso pode desencadear o medo de sair de casa, por exemplo, de não ir à escola e voltar, e não ter a presença da figura protetora, que é o pai, a mãe, o cuidador. Outro sintoma muito comum são os pesadelos. A pessoa tem pesadelos em que ela sonha que aquela pessoa que cuida dela vai estar desaparecida ou faleceu. Esse medo acontecia também, eu preciso relatar isso para vocês, quando vocês sabem, quem me acompanha no canal, que meu pai se separou da minha mãe e abandonou eu, meu irmão e ela, e eu tinha pesadelos em que eu sonhava que minha mãe ela falecia, então eu acordava chorando, que é outro sintoma muito comum. São choros inexplicáveis da criança, que às vezes ela não consegue transparecer que dor é aquela, mas que está envolta a preocupação de perder a figura da paterna, materna, do cuidador. Isso são alguns dos sintomas. Aí tem os sintomas físicos, né? Essa criança apresenta dores musculares, muitas vezes inexplicáveis, dores de cabeça, ânsias de vômitos, são ligados a um medo excessivo dessa questão da perda da figura protetora, cuidadora. E quais as causas e fatores que podem contribuir para essa questão desse tipo de transtorno de ansiedade de separação? Fatores genéticos, por exemplo, no ciclo familiar. Outro ponto, fatores culturais, onde aquela criança está envolvida no ciclo em que ela se sinta ou não protegida. Outro ponto que eu queria também mencionar são as separações abruptas, separações estressantes, onde envolver os pais na separação, ou a separação daquela figura que sempre cuidou daquela criança. Então a criança muitas vezes vai se ver envolta a uma preocupação excessiva e se separar novamente, e se aquela figura que é a única que está cuidando dela não estiver mais lá. Outro ponto, pessoal, que eu queria levar como orientação aos pais é a superproteção. A superproteção demasiada também ela vai contribuir com isso. Por quê? Porque a criança vai sempre perceber o seguinte: minha mãe e meu pai me protegem muito, meu cuidador me protege muito. Então muitas vezes essa superproteção vai gerar um efeito contrário. Ela não vai só se sentir protegida, mas ela vai se sentir que aquelas únicas figuras de proteção jamais poderão faltar. Então, também ensinar a autonomia a essa criança aos poucos e ao adolescente, a essa pessoa adulta, caso ela porte esse transtorno, é fundamental. Pessoal, e qual tipo de avaliação é feita para diagnosticar esse tipo de transtorno? O TAIS, o transtorno de ansiedade de separação. Bom, pessoal, primeiro é feita uma avaliação para entender todo o cenário, desde o cenário familiar, os ambientes que essa criança, esse adulto também, ele está inserido, para entender o porquê que levou essa pessoa a ter esse tipo de sentimento. Por exemplo, se a pessoa já passou por uma separação traumática dos pais, isso com certeza vai gerar nessa pessoa, muitas vezes, o sentimento de proteção da única figura que ficou. Então, o medo excessivo de perder a figura que está mais presente é muito comum. É importante o apoio da família, no caso, quando a pessoa é portadora do TAIS ou está desenvolvendo o TAIS, que é o transtorno de ansiedade de separação. Tá bom, pessoal? Eu sou o terapeuta Michel Sampaio, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você curta, comenta e compartilhe, vai ajudar muito o nosso canal. Um forte abraço e a gente vai sempre se ver por aqui.